Olá. Bom, eu tô fazendo esse vídeo com o intuito de falar um pouco como que foi sair do Nordeste, bem novo, eu saí de lá com 18 anos, vim pro Rio de Janeiro e falar sobre como que é a questão da adaptação, das principais diferenças, das oportunidades, enfim, das principais dúvidas que surgem e que cercam essa mudança de estado. Eu saí do Piauí pós-pandemia, né? Em janeiro de 2021, eu tinha 18 anos, o estado ficou devastado pela pandemia. Não tinha transporte público, não tinha trabalho, não tinha como você fazer nada. Eu simplesmente existia. E, e aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi perspectiva de futuro nenhum ali. E eu sempre fui uma pessoa que almejava muito. Eu sempre desejei coisas grandes e eu conseguia ali no limite do município, né, de Teresina, no Piauí, que não é uma cidade, é uma das maiores do Nordeste, mas é uma capital. Então não era nem muito pequena, nem muito grande. Vamos lá. E aí eu vim pro Rio de Janeiro. E a princípio eu tinha uma tia aqui, que ela ficava na Zona Oeste. Algumas pessoas conhecem ali a região de Jacarepaguá. E não é uma região central, mas ainda assim é uma região com comércio muito bom, com uma oferta de trabalho muito boa. E eu fiquei no Rio das Pedras, então imagina, eu tava ali no epicentro de uma das maiores comunidades do Brasil. E, cara, é uma loucura. Lá é uma comunidade que funciona 24 horas, ela não para por nada. E tem tudo. Tem o comércio, tem o setor de serviços, de beleza, de tudo. É 24 horas, não para de funcionar, é bizarro. E aí, fiquei lá com a minha tia. Não fiquei muito tempo, fiquei um mês ou menos do que isso, por questão de convivência. Tinha umas coisas que eu não concordava, que eu não me sentia à vontade, e aí achei melhor sair, né? Tive ali um apoio da minha mãe. Sempre tive o apoio da minha mãe, gente. Não foi um financeiro muito bom, porque ela me ajudava como podia. Uma coisa que me pega muito é que quando eu saí lá do Piauí, ela me deu R$ 100. Era todo o dinheiro que ela tinha. E ela me deu na minha mão. Imagina seu filho indo pro outro lado do país e você só tem R$ 100 pra dar pra ele. E ela me deu, chorando. E aquilo me pegou muito. E aí eu fui pra um quarto, pertinho da casa da minha tia. E fiquei nesse quarto um tempo. Depois meu irmão foi pro Rio de Janeiro, a gente dividiu esse quarto. Depois a gente se mudou pra uma casa maior. E meu irmão conseguiu um emprego também assim que chegou, né? Ele chegou em junho. No mesmo mês ele já estava trabalhando no McDonald's. E ele ficou 2 anos lá, ou mais. E, enfim, é o que eu falo, mano. Quando você quer, você consegue. Tem muito trabalho no Rio de Janeiro. É uma coisa assim que nem você vendo você acredita. Que eu falo, é só você ver pra você acreditar. Mas nem você vendo você acredita, porque tem muito trabalho. E aí eu passei por alguns trabalhos. Quando cheguei aqui, fui trabalhar de limpeza numa escola chamada Alfacem, lá em Jacarepaguá. Trabalhei limpando lá, fui auxiliar de serviços gerais. Fiquei 45 dias nesse trabalho, porque depois eu consegui um emprego no Kumon, que eu fiz Kumon em Teresina, né, que é aquele curso de português, matemática e inglês. E aí, para trabalhar no Kumon, você já tem que ter feito, não que seja obrigatório, mas você tem que ter uma experiência. E eu tinha. E aí a mulher me contratou. Fiquei um mês, 2 meses lá, porque a unidade ia fechar por causa da quantidade de alunos que não tinham o suficiente. Eles iam até sair de lá e mudar de lugar, e aí eles acharam melhor me demitir, né? E fazia sentido. E aí depois eu fui trabalhar como jovem aprendiz, consegui um jovem aprendiz totalmente home office, e aí eu trabalhei de casa. Foi 1 ano de contrato, fiquei 1 ano nesse jovem aprendiz. E eu trabalhava na parte de TI, eu era QA, que é a parte da galera que trabalha com qualidade de software. E aí o legal do Jovem Aprendiz é que você não precisa de experiência, mas mesmo assim eu já dominava um pouco ali da tecnologia, então foi um trabalho muito tranquilo pra mim e eu fiz durante 1 ano. Depois desse 1 ano, meu contrato acabou. Eu já não morava mais lá no Jacarepaguá. Nesse meio tempo eu fiz um amigo, ele morava no centro do Rio, e eu fui morar com ele lá. E aí quando acabou meu contrato, eu decidi que eu não ia mais continuar morando com aquele amigo e fui pra São Paulo, porque uma prima minha tinha mudado pra São Paulo, né, nesses 2 anos ali que eu já tava no Rio quase. Uma prima minha mudou pra São Paulo e já tava super estável lá. E aí eu falei, oi, vou pra São Paulo, vou tentar, vou ver qual é, eu queria conhecer a cidade. E fui. Eu cheguei em São Paulo segunda. Terça-feira eu fiz uma entrevista. Na quarta ele me mandou mensagem falando que eu começava na quinta. Então foi muito
loucura, assim. Eu já cheguei em São Paulo trabalhando, praticamente. E aí comecei a trabalhar lá na Estação da Luz, bem no centro de São Paulo, no epicentro da Cracolândia. Foi uma experiência e tanto. E fiquei lá 2 meses, eu acho, foi 2 meses, trabalhando em um hotel. Conheci gente do mundo todo, pratiquei o idioma, o inglês, né, no caso. Cara, foi uma das melhores experiências de trabalho que eu já tive, foi incrível. Só que a Cracolândia também tava, mano, tava muito, parecia uma horda de zumbis, assim, tava surreal. Eu era assaltado todo dia, pra vocês terem noção. Eu era assaltado, mas não levavam nada porque eu não tinha nada, porque eu sabia que se eu levasse eu seria assaltado. E aí eu parei de levar. Quando o hóspede chegava, que ele via a situação da vizinhança, ele pedia o reembolso e ia embora, ia para outro lugar. E isso estava acontecendo com muita recorrência. Aí, por conta da baixa adesão e ali da alta rotatividade de hóspedes, ele teve que fazer redução de custos e, mais uma vez, eu tive que sair de um trabalho porque o lugar estava falindo, né? Entre aspas. Mas assim, gente, era a pandemia. Então você imagina, o mundo todo tava uma loucura. E aí eu voltei pro Rio, porque eu não me adaptei em São Paulo. E aí assim que eu voltei do Rio, o meu irmão ele já tava bem mais estável, bem melhor, já tava em outra casa, enfim. E eu conversei com ele e ele me permitiu ficar na casa dele até eu conseguir um trabalho. E aí eu fiz uma entrevista na Nestlé, Brasil, né? E aí eu fui trabalhar no RH da Nestlé, porque quando eu saí daquela empresa de TI, a última coisa que eu pedi pra eles foi: vocês me colocam pra ser jovem aprendiz, né? Faz mais um ano de contrato comigo no RH, porque eu sempre me identifiquei com o RH. E aí eles falaram que não tinha como, porque não tinha jovem aprendiz no RH e tudo mais, enfim. E aí eu falei pra eles que eu ia conseguir, e aí eu consegui. Fui ser jovem aprendiz de RH na Nestlé. E aí fiquei na Nestlé de novembro de 2022, ou dezembro, não lembro bem, até o meio do ano de 2023. Então foram 8 meses na Nestlé. E aí, esses 8 meses, assim, foram os meses que eu mais cresci profissionalmente. Eu trabalhei com pessoas incríveis, pessoas que eu sou conectado até hoje. Eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de trabalhar numa empresa tão grande como a Nestlé. E eu colho frutos desse trabalho até hoje, cara. Tipo assim, eu não sei explicar pra vocês, mas eu sou muito grato por isso. E não foi fácil. Eu tô falando aqui, parece meio resumido, mas viver esse processo foi muito difícil, porque eu tive uma vida muito instável. E eu acho que isso é muito estressante, isso causa muita ansiedade, acaba causando muitos traumas. Eu passei situações de vulnerabilidade aqui, de não ter dinheiro pra comprar água, de não ter dinheiro pra comprar comida. Eu, graças a Deus, tive uma rede de apoio muito forte aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz amigos de verdade. Eu tinha ali o contato indireto, né, com a minha tia e com outros familiares, e aí de vez em quando alguém me ajudava também. Mas não foi fácil. E aí, no meio do ano de 2023, eu tava numa situação muito complicada, porque eu ganhava a remuneração de um jovem aprendiz e eu já tava morando sozinho, só que o que eu ganhava não era o suficiente nem para eu pagar meu aluguel, porque era muito pouco. A Nestlé, o que eu ganhava lá não era suficiente pra minha vida, porque eu era uma pessoa independente. Talvez se eu morasse com os meus pais, ou se eu morasse com outro familiar e não precisasse pagar aluguel ou comprar comida, talvez fosse mais tranquilo. Mas infelizmente eu era totalmente sozinho, e aí não teve como. E não tinha como, né, morar com meu irmão por outras questões aí. E aí fui pro Piauí, de novo. Voltei pro Piauí, mas voltei com um propósito: fazer o Enem para ingressar no ensino superior em 2024. Voltei pro Piauí, fiquei lá quase 6 meses, fiz o Enem em novembro. Eu lembro que foi o dia 15 e dia 12 de novembro de 2023. E aí fiz o Enem. No dia 12 eu fiz o Enem e no dia 13 eu voltei pro Rio. Nesse meio tempo, eu já tinha ressignificado aquele amigo do centro, que eu morei em 2022, e aí a gente combinou de que eu voltaria pro Rio, né, que eu voltaria a morar com ele, e que assim que a faculdade me permitisse, eu me mudaria para residência universitária, né, que quando você vem de outro estado e tudo mais, eu vou até falar sobre isso em outro vídeo, você consegue a moradia estudantil, ou auxílio para você pagar algum lugar para você morar. E assim eu fiz. Eu entrei para a UFRJ, né? Foi meu primeiro Enem. Eu nunca estudei pro Enem e eu não recomendo isso porque foi muito arriscado, mas eu tinha toda uma bagagem acadêmica e profissional que me capacitou para aquela prova. Mas se você não tem muito repertório, se você não tem muita bagagem de vivências, de coisas, né, extracurriculares, eu recomendo fortemente que você estude pro Enem, que é uma prova muito importante que muda vidas, mudou a minha. E aí, em 2024, eu entrei para a UFRJ, para o curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional. É um curso que eu sou apaixonado até hoje, e por mais que eu não esteja mais nele, né, eu já me encontrei em outro
lugar nesse período, eu sou muito apaixonado e tenho muito respeito pelo curso, pela grade, pelo universo ali daquele curso. E aí, entrei para o FRJ, consegui os auxílios, moradia, alimentação. E aí, pela primeira vez na vida, eu não tive insegurança alimentar, porque eu tinha um bandejão. E aí é onde você faz as refeições da universidade, né? Eu consegui a gratuidade nele. Mas se você não tem gratuidade, é R$2 a refeição. E ele funciona de domingo a domingo. Até feriado. Ele abre, por exemplo, no dia 24 e 25 de dezembro e no dia 31 e 1º de dezembro e janeiro. Porque ele realmente busca ser democrático e busca possibilitar que as pessoas tenham segurança alimentar. E eu tive, pela primeira vez na vida, no bandejão. Nem quando eu era de Teresina, eu tinha tanta segurança alimentar assim. Já passei por perrengues muito sérios. E aí eu vou vir em outro vídeo também, talvez, se quiserem, que eu venha falar sobre isso. E aí, 2024... Ai, desculpa. E aí, voltei... Voltei não, fui morar lá na faculdade, fiquei lá 6 meses, um período inteiro. Aliás, fiquei 2 períodos inteiros, né? Primeiro e segundo período, 2024 todo, eu fiquei morando na Ilha do Fundão, que é onde era o meu campus. E aí, já tava muito bem, já tinha feito novos amigos. Como que eu tava de trabalho? Eu tava recebendo da faculdade um dinheiro, tava recebendo, parece que era R$700 por mês. Eu não sei se tinha algum outro auxílio que eu tinha, mas o que eu me lembro de receber era o auxílio permanência, que ele é R$700 hoje, em 2025, né? Ele ainda é esse valor. Não sei quando você estiver vendo esse vídeo. Mas me ajudou muito esse dinheiro, porque me ajudava a pagar o lugar que eu morava e a refeição já estava ali guardada, né? Pelo bandejão. Garantida. E aí, também em 2024, né? Eu entrei para a FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. É uma faculdade super renomada e eu consegui uma bolsa de 100% para fazer graduação em Recursos Humanos, o RH de novo na minha vida. E aí, tô na FGV até hoje e vou já me graduar. Falta menos de 4 meses para eu me formar, minha primeira graduação. E consegui trabalhar no RH da Nestlé. Consegui também trabalhar no RH do Grupo Cataratas, que foi o meu trabalho, né, no final do ano passado, que eu consegui. O Grupo Cataratas é quem cuida do Cristo Redentor, do Aqua Rio, que é o aquário, e do Bioparque do Rio. Eles também cuidam de outros parques, né, pelo Brasil, como as Cataratas do Iguaçu e como o Jericoacoara ou Fernando de Noronha. É uma empresa que trabalha com concessões. O que é concessão? É quando o governo permite que uma empresa privada cuide de um lugar que é público. Em troca, você pode cobrar os tickets, né, as entradas naquele lugar, e aí você consegue passar a verba para o governo, enquanto você consegue, né, lucrar e manter ali a gestão do espaço. Enfim. E aí, trabalhei no RH do Grupo Cataratas também, foi uma experiência que me enriqueceu demais, assim. Aprendi muita coisa importante, com muita gente muito massa também. Não fiquei no Grupo Cataratas por muito tempo, por uma questão mesmo de não concordar com algumas coisas, não concordar... acho que foi um match, não rolou um match. Não é uma empresa ruim, mas não teve o match ali. E aí eu decidi que ia sair, apareceu uma oportunidade muito boa também, de eu trabalhar junto com 2 amigos meus, e inclusive tô lá até hoje trabalhando com eles, tá sendo uma experiência incrível. Mas vamos lá, vamos pros principais coisas que cercam o Rio de Janeiro. Tem muita oportunidade, como eu falei. É uma cidade que não é perigosa, no sentido de que todo mundo fala, né, que não é daqui, que fala, nossa, você mora no Rio de Janeiro, cuidado com a bala perdida, que isso, que aquilo. É tranquilo. Eu acho que qualquer cidade é mais perigosa, não qualquer cidade, obviamente, mas qualquer outra capital consegue ser mais perigosa do que o Rio. Não é uma das capitais mais perigosas, eu juro pra você, não deve ser nem entre as 10 mais perigosas. E pra vocês terem noção, eu nunca tinha sido assaltado no Rio de Janeiro. Eu fui assaltado em São Paulo em 2 meses. Em 5 anos eu não tinha sido. E agora, depois de muito tempo, eu fui inventar de correr à noite num lugar que eu sabia que era perigoso. E eu fui. E aí 2 pivetes tentaram me furtar. Só que como eu não era bobo, eu não tava com nada. Eu só levei a chave da minha casa. E aí eu passei por um lugar que era extremamente perigoso, porque eu fui atrás. Mas se não, eu nunca tinha nem passado por uma experiência perto de ser assaltado. Então foi 5 anos assim, tranquilos. Entendeu? É como na sua cidade, onde você tá agora. Você sabe onde você não deve ir. E exatamente isso
que você vai fazer aqui. Você sabe onde você não deve ir, entendeu? E eu fui onde eu sabia que eu não podia ir e eu fui assaltado. Assaltado não, né? Tive uma tentativa, né? Porque não levaram nada. Mas poderia ter sido uma tragédia, poderia ser traumático, mas eu fui atrás, entendeu? Então, não é uma cidade perigosa, juro pra você. É uma cidade global. O Rio de Janeiro tá na vitrine do mundo, né? Para os gringos, o Brasil é o Rio de Janeiro. Então, tudo acontece aqui nessa cidade. Tudo, gente. Os shows de maio, né? Que veio Lady Gaga, veio Madonna. E ano que vem vai vir outra. Agora sempre vai ter todo maio, né? O que mais? O Rock in Rio é aqui. Então, o Rio de Janeiro é palco de grandes eventos. É um palco do Brasil, assim, pro mundo. É muita coisa muito massa que acontece aqui. Eu sinto que, estando aqui, eu consigo participar de tudo. As maiores manifestações do Brasil é aqui. A maior universidade pública aqui, que é a UFRJ, né, que é a que eu faço parte. Enfim. Então, você sente que você faz parte de algo muito maior e de que você tá mais inserido ali na sociedade, de alguma forma. E aí, tem que ter cuidado, porque a vida noturna aqui, a vida festiva aqui, ela é muito convidativa. Tem muita coisa pra fazer. E se você não tiver maturidade, se você não tiver a capacidade de priorizar o que é importante e o que não é, você pode acabar se afundando e pode acabar dando muito errado pra você. Entendeu? Então é bom você ter a noção de que dá pra curtir, mas tem que ter responsabilidade. Eu sinto que o Rio de Janeiro é uma cidade que, ao mesmo tempo que ela te cansa, ela te restaura. Ela te cansa porque a vida aqui ela é corrida, os dias passam voando, você perde muito tempo no transporte público, inclusive o transporte público daqui é uma merda. Você consegue se deslocar, mas não é rápido, entendeu? É demorado, é difícil, é perrengue, mas você consegue se deslocar. E não é barato também. Mas pesquisem aí sobre as taxas, van, metrô, trem, VLT, barca, ônibus. Aqui tem um monte de modais de transporte. E aí, dependendo de onde você mora, você vai usar ou não alguns deles. Por exemplo, o trem. Em 5 anos eu andei 2 vezes de trem aqui no Rio de Janeiro. Porque eu tive que resolver babados que a forma mais rápida de chegar lá era de trem. E aí eu fui. Não foi uma experiência tão maneira, né? Mas fui. E aí, por que é uma cidade que te restaura? Porque você tem contato com a praia. É muito fácil pra praia. Quando você mora aqui na capital, né? Enfim. E muito fácil também você ir numa trilha. Tem a natureza que você pode ir fazer uma trilha, pegar uma cachoeira, que você pode marcar de sair com seus amigos e sentar na orla, sentar na areia, observar o mar, ver o pôr do sol. Isso tudo é muito mágico pra você que gosta de se conectar com a natureza e tudo mais. Você vai pra Lagoa Rodrigo de Freitas. É muito gostoso. A sensação é de que a natureza é muito presente na cidade. Então isso te restaura de certa forma. Todo tipo de tribo aqui vai ter, todo tipo de gosto vai ter. Então a galera do K-pop, a galera do rock, a galera do funk, a galera do que for, da macumba, da igreja, tudo tem aqui. Tem todas as tribos. Todo mundo consegue se encontrar aqui, consegue encontrar um grupo, consegue se juntar com uma galera que, enfim, quer trocar sobre um assunto específico e se sentir bem naquele espaço. Vai ter esse lugar aqui no Rio de Janeiro, com certeza. E é isso. É muito legal também, porque eu consigo fazer muitos amigos gringos. Eu nunca tinha visto um gringo na minha vida até vir pro Rio de Janeiro. Eu fiquei 18 anos no Piauí, eu não conhecia uma pessoa que era do exterior. E aqui eu conheço muita gente, todo dia. Ainda mais que hoje em dia eu trabalho no comércio e a gente trabalha num lugar que tem muito gringo. Então eu não só tenho contato com eles, mas em outros ambientes também eu consigo me relacionar com eles no sentido de amizade, até de uma coisa mais íntima. Mas é muito incrível, isso, o networking aqui é absurdo. O meu inglês era isso aqui, e agora, meu vocabulário tá muito bom, eu consigo me comunicar, consigo manter uma conversa em inglês e tudo mais. Tem muita coisa que eu ainda não sei, mas tem mais coisas que eu sei hoje em dia do que eu sabia antes, sabe? Tipo, pra alguém que veio de onde eu vim, da periferia de Teresina, que, mano, eu era muito pobre, cara, eu era muito pobre, juro. Do lugar que eu saí ali, da realidade que eu vivia, a discrepância é muito grande, sabe? A diferença é um abismo, assim, de realidades. Toda vez que eu volto lá ainda eu fico um pouco em choque, com tanto que é outro mundo, assim. E é isso. Eu espero ter dado mais insights sobre como que é no Rio. E fica aí a provocação, né? Considere o Rio como uma opção, caso você seja novo
Ou não também, enfim, caso você queira se mudar, o Rio é uma opção, é uma boa cidade, tem sim os seus pontos negativos como qualquer outra metrópole, como qualquer outra capital do Brasil, mas eu sou apaixonado por esse lugar, então eu sou suspeito pra falar. Se você quer, você consegue. Aqui, dá certo. É isso. Beijo.